Olá, turma. Sou a professora Renata. Hoje, na aula de Geografia do 8º ano, iremos falar aí sobre a economia norte-americana, ou economia dos Estados Unidos. Quando falamos em Estados Unidos, logo vem à nossa mente país de primeiro mundo. Estamos errados? Não, não estamos errados. Realmente, os Estados Unidos são uma grande potência mundial. E tudo isso deve-se ao seu capitalismo, que é a base da sua economia. Para entendermos melhor todo esse processo de como a sua economia foi formada, como ela se originou, devemos lembrar de como tudo começou. Tudo começou lá no final do século XV, quando Cristóvão Colombo aportou no litoral norte-americano. Os britânicos colonizaram a região da costa do Atlântico e nela fundaram 13 colônias. Essas colônias, como vocês podem ver aí no mapa, elas eram diferentes entre si, tanto culturalmente quanto politicamente. Só que elas uniram-se e declararam a sua independência em 1776, no dia 4 de julho, para ser mais específico. Bom, agora com o país independente, com o nome ainda Estados Unidos, era preciso fortalecer a sua economia. O que eles resolveram fazer? O que o governo resolveu fazer? Resolveu expandir. Foi onde aconteceu a primeira expansão imperialista dos Estados Unidos, rumo a oeste. Eles cruzaram os montes Apalanches, conquistaram territórios, devastaram floresta, mataram animais, mataram muito indígenas. Foi um dos maiores massacres da história de indígenas, foi o que ocorreu na América do Norte, nos Estados Unidos. Enquanto isso acontecia simultaneamente, o governo exercia o fortalecimento da economia interna. Ele deu autonomia ao comércio, o comércio controlava seus preços, ele resolveu os conflitos internos dentro do país, guerras civis, tudo isso o governo procurou resolver de uma vez por todas. E investiu na economia doméstica. Os Estados Unidos é um dos países que mais investe na economia doméstica. Ele fortalece, ele valoriza o seu cidadão, ele investe na economia do seu país, fortalece o mercado, fortalece o comércio. Com isso, as pessoas gostam de morar nos Estados Unidos. Você não vê um americano querendo sair dos Estados Unidos da América, mas você vê muitos estrangeiros querendo ir morar lá. E isso deve-se principalmente à sua economia equilibrada. Bom, pessoal, como aconteceu esse fortalecimento da economia interna, houve um grande crescimento. Nesse mapa aí, vocês podem ver nessa área em azul, o Manufacturing Belt, que é o cinturão da manufatura. Nessa área concentram-se as maiores empresas estadunidenses. Já nessa área em vermelho, é o Sun Belt, é onde se concentra as maiores empresas de tecnologia de ponta. Então, o território dos Estados Unidos, ele é todo industrializado, enquanto no seu centro concentram-se atividades relacionadas à agropecuária. Bom, o governo investiu em linhas ferroviárias que davam acesso do litoral até ao interior do país. Ele investiu em povoação. Na época, vendiam terras a $1, a $10 no máximo. E as pessoas, a única cláusula era ficar por pelo menos 5 anos nessa área. Quando vencia esses 5 anos, a pessoa já estava adaptada e queria continuar na América. Com isso, houve um grande povoamento, houve um grande crescimento das indústrias, já que a mão de obra dos operários era bem remunerada, era qualificada, o governo procurou qualificar os seus operários. Com isso, a economia crescia. Quando a casa estava organizada, era hora de partir para o mundo. Em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial.
Os Estados Unidos ficaram neutros, mas eles bancavam financeiramente alguns países que dela participavam. Em 1917, ele também entrou na guerra. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. Bom, e quem tinha dinheiro para ajudar a Europa a se reerguer eram os Estados Unidos. Foi nessa época que o mercado emergiram como potência mundial. Nessa época, os americanos viviam muito bem, de forma exorbitante até. Os padrões de vida eram altíssimos. Às vezes, para manter esses padrões de vida, as pessoas faziam empréstimos e tudo foi virando uma bola de neve. Só que aí a Europa conseguiu se reerguer também. E ela deixou parte da compra dos Estados Unidos de produtos. Com isso, a economia norte-americana começou a falecer. Os produtos foram vendidos a preço de custo, às vezes até abaixo do preço de custo. Houve uma grande taxa de desemprego, os empréstimos começaram a vencer, as pessoas não tinham dinheiro para pagar e isso desencadeou uma crise, a crise de 1929. Bom, o governo, para tentar conter essa crise, ele implementou o New Deal, que é uma intervenção do governo na economia. Passou a controlar os preços do mercado, bem dizer assim. Mas esse plano ele só deu certo mesmo com o início da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos tinham armas, tinham suprimentos para abastecer os países que estavam em guerra. Outro fator também que favoreceu o crescimento da sua economia foi a Conferência de Bretton Woods. Nessa conferência ficou decidido que o comércio, tanto de exportação quanto de importação, seria comercializado no dólar. E quem tinha o dólar? Os Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos entrou como principal fiador desses países, porque eles tinham o dólar, a moeda que prevalecia na comercialização. Além da conferência de Bretton Woods, o Plano Marshall também foi outro fator que favoreceu a economia estadunidense. Ele surgiu quando a União Soviética apareceu no cenário. Ela se tornou uma ameaça ao sistema capitalismo e os Estados Unidos, rapidamente, com esse plano, ajudou a países durante e no pós-guerra a manter a sua economia equilibrada por meio de empréstimos e financiamentos. Bom, pessoal, tudo se resume em proteção ao capitalismo. Os Estados Unidos, como falei anteriormente, tem a sua base focada no capitalismo e ele defende isso a todo custo. Bons estudos e até mais.